No dia do juízo final, o meu marido João pediu o divórcio, acusando-me de ser uma mãe e uma esposa fracassada. Exigiu até a totalidade dos bens e a custódia da minha filha. No entanto, na sala do tribunal, ouvi uma frase chocante. Era a voz da minha filha de 7 anos, a Clara, que perguntou ao juiz: "Senhor juiz, posso mostrar-lhe algo que a minha mamã não sabe?" O juiz acenou com a cabeça. A minha filha avançou, levantou o seu tablet e carregou no botão de reprodução. Quando o vídeo começou, todas as pessoas na sala ficaram num silêncio gélido. Aquela manhã começou como qualquer outra em sua casa. A Carmo, vestida com roupas simples, afadigava-se na cozinha desde o amanhecer. O aroma suave de um pequeno almoço quente misturava-se com o cheiro, a detergente da máquina de lavar que girava no canto da lavandaria. A Carmo movia-se com rapidez, mas em silêncio, quase sem fazer barulho. Tinha aprendido a mover-se como uma sombra na sua própria casa ao longo dos anos. Um esforço para não perturbar a tranquilidade do seu marido, o João. Às 6 da manhã, o João desceu do 2º andar. Estava impecável. Com a sua camisa acabada de engomar, a Carmo colocou imediatamente uma chávena de café preto bem quente e um prato de pequeno almoço fumegante sobre a mesa. O João sentou-se e pegou na chávena, sem sequer olhar para ela. "O café está um pouco amargo hoje", disse o João secamente, com os olhos fixos no ecrã do seu telemóvel. "Desculpa, querido. Pensei que tinha medido bem desta vez", respondeu a Carmo em voz baixa. O João não respondeu. Simplesmente afastou o pequeno almoço do seu prato e comeu umas colheradas em silêncio. A Carmo ficou de pé perto da mesa, esperando desajeitadamente por qualquer outra ordem. Não houve nenhuma. O silêncio entre eles era tão denso e frio que parecia congelar o vapor quente que saía do café na mesa. A Carmo já se tinha esquecido da última vez que partilharam um pequeno almoço com risos. Provavelmente fora há 2 ou 3 anos, quando o João começou a trabalhar até tarde e as suas viagens de negócios se tornaram mais longas. A Clara já se levantou? Perguntou o João sem levantar a cara. "Sim, querido, está a tomar banho. Descerá para o pequeno almoço em breve", disse a Carmo. De facto, pouco depois, um pequeno ruído de passos desceu as escadas. A Clara, a sua filha de 7 anos, correu na direção deles com o seu uniforme escolar impecável. O seu sorriso era brilhante, um contraste marcante com o ambiente da manhã. "Bom dia, mamã e papá." A Clara beijou a Carmo na bochecha e dirigiu-se ao João. Ele finalmente largou o telefone e forçou um leve sorriso para a filha. "Bom dia, princesa. Acaba a tua comida. O papá leva-te à escola." "Uau, vou com o papá!" exclamou a Clara com alegria. A Carmo soltou um suspiro de alívio. Pelo menos à frente da Clara, o João esforçava-se por agir com calor. Esta breve hora do pequeno almoço era o único tempo familiar que tinham. Assim que a Clara terminou de comer, o João levantou-se imediatamente, agarrou na sua pasta, beijou a Clara na testa e dirigiu-se para a porta principal. Como sempre, passou pela Carmo como se ela não estivesse ali. Nem um adeus, nem um beijo, nem sequer um olhar. Apenas o rugido do seu carro a afastar-se deixou a Carmo sozinha na vastidão da sua grande casa. A Carmo passou o resto da manhã com a sua rotina: arrumar a mesa, lavar a louça, tratar da roupa e arrumar os quartos. Fez tudo com eficiência. Esforçava-se sempre por ter a casa perfeita. Pensava que se a casa estivesse suficientemente limpa, se a comida estivesse suficientemente deliciosa, se ela estivesse suficientemente calada, talvez o velho João voltasse. Mas o velho João parecia ter partido há muito tempo. Ao meio-dia, a Carmo foi buscar a Clara à escola. Este era o seu momento favorito do dia. Adorava ouvir a Clara tagarelar sobre as suas amigas, a sua aula de artes ou a sua lancheira. "Mamã, hoje a Clara recebeu 5 estrelas da professora. Respondi bem à pergunta." Chilreou a Clara felizmente, agarrando a mão da sua mãe. "Uau, a minha filha é muito inteligente", elogiou a Carmo sinceramente, beliscando-lhe o narizinho.
Quando chegaram à casa, enquanto a Carmo ajudava a Clara a tirar os sapatos, ouviu o som de uma mota a parar em frente à porta principal. Um estafeta uniformizado gritou o seu nome. Dona Carmo, uma encomenda para si. A Carmo franziu o sobrolho. Não tinha encomendado nada. Caminhou até a porta principal e recebeu um envelope castanho, grande e grosso. Não havia nome do remetente, apenas o logótipo de uma sociedade de advogados no canto superior direito. O coração da Carmo começou a bater desconfortavelmente. "Quem é, mamã?" perguntou a Clara, que a tinha seguido. "Não sei, princesa. Provavelmente é só correio normal. Vai te vestir e depois almoçamos", disse a Carmo, tentando manter a voz calma. Depois de a Clara correr para o seu quarto, a Carmo sentou-se no sofá da sala de estar. As suas mãos tremeram ligeiramente ao rasgar o envelope. Dentro havia um grosso maço de papéis. A primeira frase da página de cima fez a Carmo ficar sem fôlego. Ação de divórcio. O mundo da Carmo pareceu parar. Os seus ouvidos zumbiam, releu as palavras, esperando que os seus olhos a tivessem enganado. O nome do requerente, João. O nome da requerida, Carmo. O motivo da ação. A esposa falhou totalmente no cumprimento dos seus deveres conjugais. A Carmo sentiu náuseas. Fracassada. Ela tinha dedicado toda a sua vida a esta casa. Tinha renunciado à sua carreira a pedido do João. Tinha cuidado da Clara. Assegurava-se de que a camisa do João estivesse impecável todas as manhãs. O que queria ele dizer com fracassada? Continuou a ler as páginas seguintes. Os seus olhos desfocaram-se perante as exigências que o João estava a apresentar. As exigências eram cruéis. O João não só pedia o divórcio, como também solicitava a custódia total da Clara, alegando que a Carmo era emocionalmente instável e incapaz de criar a criança adequadamente. E, o mais devastador de tudo, exigia a totalidade dos bens conjugais, incluindo a casa onde viviam, com o argumento de que a Carmo não tinha contribuído financeiramente e que todos os ativos eram unicamente resultado dos esforços do João. A Carmo desabou sem forças no chão frio de madeira. Os papéis espalharam-se à sua volta. Então era por isso que o João tinha estado tão frio durante meses. Isto tinha sido um plano tramado em segredo nas suas costas. A porta principal abriu-se. O João tinha regressado do trabalho invulgarmente cedo. Ficou no umbral, olhando para a Carmo caída no chão e depois para os papéis espalhados. A sua expressão era fria e sem um pingo de culpa. "Querido, o quê? O que significa isto?" A voz da Carmo tremeu e as lágrimas começaram a brotar. O João tirou os sapatos em silêncio. Aproximou-se, desapertando a gravata. Não negou, nem explicou. Disse simplesmente com frieza: "É exatamente o que leste. Já não quero viver contigo, Carmo. Fracassaste. Fracassaste como esposa e como mãe." "Fracassada", gemeu a Carmo com incredulidade. "Eu cuidei desta casa e criei a Clara." "Cuidaste da casa?" O João zombou com desdém. "A única coisa que fizeste foi gastar o meu dinheiro. A Clara precisa de uma mãe melhor, uma competente, não de alguém que só sabe chorar e queixar-se como tu. Mas todos os bens, esta casa e a Clara, querido, não me podes tirar isto." A Carmo começou a gritar histericamente. O João agachou-se e olhou para ela com um olhar afiado e cheio de ódio que a Carmo nunca lhe tinha visto antes. "Posso e vou. O meu advogado tem todas as provas reunidas. Não vais conseguir nada, Carmo. Sairás desta casa sem um único euro." O João levantou-se e alisou o fato. Olhou para as escadas, certificando-se de que a Clara não podia ouvir. "E prepara-te." O João sorriu com um sorriso arrepiante que gelou o sangue da Carmo. "O meu advogado diz que até a tua própria filha vai testemunhar em tribunal sobre o quão incompetente és como mãe." A Carmo ficou gelada de terror e o seu coração partiu-se em pedaços. O João não só queria divorciar-se dela, como queria destruí-la por completo.
A Carmo não dormiu naquela noite. Depois do confronto cruel, o João retirou-se para o quarto de hóspedes e fechou a porta à chave, como se a Carmo fosse uma ameaça. A Carmo passou a noite no quarto da sua filha, sentada na cadeira, ao lado da cama, a olhar para o rosto pacífico da Clara enquanto dormia. As suas lágrimas não paravam de cair. Como pôde o João dizer que a Clara testemunharia contra ela? A Clara era tudo para ela. O que teriam dito à sua pequena filha? Esse pensamento atormentava-a mais do que qualquer outra acusação. Na manhã seguinte, o João agiu como se nada tivesse acontecido. Acordou a Clara, preparou-lhe o uniforme e levou-a à escola. Não dirigiu uma única palavra a Carmo. Quando a Clara perguntou por que é que a mãe tinha os olhos inchados, o João respondeu com indiferença. A mamã não se sente muito bem, princesa. Depois de eles saírem, o verdadeiro terror apoderou-se da Carmo. Tinha de lutar. Não podia desistir da Clara tão facilmente. Agarrou no seu telefone e procurou nomes de advogados de divórcio de renome na cidade, mas a dura realidade atingiu-a em breve. Os advogados precisavam de dinheiro, um adiantamento, uma taxa de consulta. A Carmo deu-se conta de que não tinha dinheiro. Durante todos estes anos, o João só lhe tinha dado uma mesada, orçamentada apenas para as compras da cozinha e as despesas escolares da Clara. Não havia margem para poupar nada. A sua única esperança era a sua conta conjunta, a que ela acreditava ser o fundo de emergência da família. Com as mãos a tremer, a Carmo abriu a aplicação do banco no seu telefone. Introduziu a palavra passe com o coração a martelar. Quando o saldo apareceu no ecrã, a Carmo sentiu que as suas pernas falhavam. 0. A conta estava a 0 euros. Não podia ser. Devia haver centenas de milhares de euros ali. A Carmo atualizou repetidamente, esperando um erro do sistema, mas o número 0 olhava fixamente para ela. Abriu o histórico de transações e os seus olhos arregalaram-se de horror. Durante os últimos 6 meses, o João tinha estado a retirar sistematicamente grandes quantias de dinheiro, transferindo-as para outra conta que a Carmo não conhecia. O último levantamento tinha sido feito há apenas 3 dias, esvaziando o resto da conta. O João tinha planeado isto. Não só estava a ir-se embora, como a tinha paralisado deliberadamente no aspecto financeiro para que ela não pudesse lutar. A Carmo chorou de desespero. Como ia contratar um advogado sem um único euro? Lembrou-se das joias do seu casamento. Correu para o seu quarto e abriu o seu porta-joias. Estava vazio, só restavam umas quantas bijuterias de imitação. O João tinha levado até as suas joias. Em desespero, a Carmo lembrou-se de uma velha amiga que trabalhava num serviço de apoio jurídico. Ligou-lhe e contou-lhe a sua situação entre soluços. A sua amiga sentiu pena, mas não pôde fazer muito, a não ser dar-lhe um nome. Chama-se Doutor Torres, disse a sua amiga. Tem um pequeno escritório no 2º andar de um centro comercial antigo. Não é um advogado caro, mas é honesto e dedicado. Vai vê-lo. Explica-lhe a tua situação. Talvez ele te possa ajudar. A Carmo não tinha outra opção. Com o pouco dinheiro que lhe restava na carteira, chamou um táxi e foi para a morada que a sua amiga lhe deu. O escritório do Dr. Torres era exatamente como a sua amiga o tinha descrito, pequeno, modesto e situado no 2º andar de um centro comercial antigo com a pintura a descascar. O Dr. Torres era um homem de meia-idade com óculos grossos e um comportamento tranquilo. Ouviu pacientemente a história da Carmo sem interromper, apenas acenando de vez em quando e tomando notas. Quando a Carmo terminou, o Dr. Torres soltou um longo suspiro. Carmo, esta vai ser uma batalha difícil, disse em voz baixa. O seu marido preparou tudo isto muito a fundo. Ele não quer apenas divorciar-se, quer destruí-la. Eu sei, doutor, mas não me importo com os bens, só quero a Clara. Por favor, ajude-me, doutor. Não tenho dinheiro agora, mas pagar-lhe-ei. Pagar-lhe-ei a prestações. Farei o que for preciso, suplicou a Carmo desesperadamente. O Dr. Torres olhou para ela por um momento. Deixemos o assunto do dinheiro para depois, Carmo. O importante agora é que temos de nos mover rapidamente.
esta ação já foi apresentada. Temos de preparar uma resposta imediatamente. O Dr. Torres pediu a Carmo que esperasse. Saiu da sala e regressou poucos minutos depois com uma pasta cheia de fotocópias. Eram os documentos da ação apresentados pelo lado do João. O advogado do seu marido é o Dr. Almeida. É conhecido por ser astuto e não hesitar em usar táticas sujas, disse o Dr. Torres com firmeza. Vejamos que provas eles apresentaram. A Carmo acenou. O seu coração batia com força. O Dr. Torres abriu a pasta. A primeira página eram fotografias. A Carmo ficou em choque ao ver as fotos do interior da sua casa. Fotos de pratos sujos empilhados na cozinha, fotos da sala de estar desarrumada com brinquedos, fotos de roupa suja amontoada no cesto da roupa. Mas isto é injusto, protestou a Carmo. Estas são fotos que ele tirou quando eu estava doente. Tive febre alta durante 3 dias e o João não quis ajudar em nada. Ele tirou-as de propósito. Carmo, temo que isto esteja manipulado para parecer que é uma pessoa preguiçosa, que não mantém a casa, disse o Dr. Torres com uma expressão amarga. Passaram para as páginas seguintes. Eram extratos de cartões de crédito. A Carmo viu uma lista de despesas com malas de luxo, joias e jantares em restaurantes caros que ela nunca tinha comprado. Não sou eu. Eu não comprei estas coisas. Era um cartão adicional em seu nome? Perguntou o Dr. Torres. Sim, um adicional. O João geria-o. Disse-me para o usar se precisasse, mas ele levava-o muitas vezes, dizendo que o seu cartão principal tinha ultrapassado o limite. Oh, meu Deus! Ele armou-me uma cilada. A Carmo sentiu que o mundo lhe dava voltas. Deu-se conta de que cada pequena amabilidade do João era, na realidade, parte do seu plano maléfico. E depois o Dr. Torres parou num documento grosso perto do fim. E isto é o mais prejudicial, Carmo. O que é, doutor? Era o depoimento de uma perita, uma psicóloga infantil. O Dr. Torres entregou o relatório a Carmo. Ela leu-o. O relatório estava escrito em termos clínicos frios. Dizia que a psicóloga tinha realizado observações secretas das interações da Carmo com a Clara. A conclusão era que a Carmo era emocionalmente instável, negligenciava as necessidades da sua filha e era uma mãe prejudicial para o desenvolvimento psicológico da Clara. O relatório recomendava a custódia total para o João pela saúde mental da criança. Isto não faz sentido. Quando? Quando é que esta observação foi feita? Eu nunca conheci uma psicóloga. A voz da Carmo tremia violentamente. Segundo este relatório, a observação foi realizada em locais públicos, no parque, no centro comercial, e quando ia buscar a sua filha à escola, explicou o Dr. Torres, olhando-a fixamente. Isso é uma loucura. A Clara sempre pareceu feliz comigo. Isto é difamação. Quem é esta psicóloga? O Dr. Torres virou a capa do relatório. O nome dela é Adriana. Uma senhora chamada Adriana, disse ele. Aqui estão todas as suas credenciais. Parece muito profissional e convincente. O Dr. Torres olhou para a Carmo com seriedade. Carmo, conhece esta mulher? A Adriana? A Carmo abanou a cabeça, desconcertada. As suas lágrimas voltaram a cair. Não, doutor, não a conheço. Nunca a vi na minha vida. A realidade de viver sob o mesmo teto com o homem que planeava destruir, lá era um inferno silencioso. O João não tinha saído de casa, simplesmente mudou-se para o quarto de hóspedes. A casa, antes quente, agora parecia um campo de batalha congelado, com minas emocionais escondidas em cada canto. A Carmo tinha de viver com o seu inimigo, vê-lo todas as manhãs e fingir que tudo estava normal à frente da Clara. O João executou a sua estratégia na perfeição à frente da Clara. Era o melhor pai do mundo. Costumava voltar do trabalho mais cedo do que o habitual, algo que não fazia há meses. Trazia presentes caros. Uma noite, regressou com uma caixa grande com uma princesa de desenhos animados. Este é o teu novo tablet, Clara, exclamou João, abraçando a Clara. Este é muito melhor que o antigo. Tem uma câmera melhor e o papai instalou-te muitos jogos. Os olhos da Clara brilharam. Uau, obrigada, papá.
A Carmo, que estava a dobrar a roupa na sala de estar, só conseguiu engolir em seco. Doía-lhe o coração. Sabia o que o João estava a fazer. Estava a comprar a lealdade da sua filha. A Carmo não podia competir. Ela não tinha euros para comprar nada à Clara. "Vês, princesa?", disse o João, olhando para a Carmo com gozo enquanto ligava o novo tablet. "Quando viveres com o papá mais tarde, poderás comprar um brinquedo novo todas as semanas. Ao contrário de alguém que só sabe dobrar a roupa." A Carmo parou o movimento das suas mãos. Tinha um nó no peito. Queria gritar, queria insultar o João, mas não podia à frente da Clara. Se zangasse, apenas provaria a acusação do João de que era emocionalmente instável. Assim, a Carmo apenas continuou a dobrar a roupa em silêncio, com a cabeça baixa, deixando que o veneno do João enchesse a sala. O terror continuou diariamente. O João minava sistematicamente a autoridade da Carmo como mãe. Se a Carmo preparava o jantar, o João vinha à cozinha, provava a comida e dizia à frente da Clara: "Querida, a sopa está um pouco salgada outra vez. Não faz mal. Amanhã encomendamos comida de fora." Se a Carmo se dispunha a ajudar a Clara com os seus trabalhos de casa, o João interrompia: "Deixa-me fazer isso. A forma como a mamã te ensina é demasiado complicada. Vais ficar confusa." A Carmo sentia-se cada vez mais pequena, cada vez mais invisível na sua própria casa. Começou a duvidar de si mesma. Cozinhava mesmo mal? Não era mesmo capaz de ensinar a sua filha? O João interpretava o seu papel demasiado bem, fazendo a Carmo parecer uma mulher inepta. A Clara, apanhada no meio, começava a mostrar sinais de confusão. Era claro que amava a sua mãe, mas também desfrutava de toda a atenção e dos presentes do seu pai. Às vezes, a Clara agarrava-se a Carmo como se procurasse proteção, mas outras vezes parecia desconfortável, especialmente depois de o João lhe sussurrar algo. Uma noite, a Carmo não conseguia dormir. Caminhou em silêncio até ao quarto da Clara para se certificar de que a sua filha estava bem. Abriu a porta ligeiramente. A Clara dormia profundamente. Sobre a sua secretária estava o tablet novo que o João lhe tinha comprado. Mas enquanto a Carmo se aproximava para aconchegar a Clara, viu algo estranho. A pequena mão da Clara estava agarrada a algo debaixo da almofada. Não era o seu ursinho de peluche favorito. A Carmo olhou com muito cuidado. O seu coração deu um salto. Era o tablet antigo da Clara, o tablet barato com o ecrã rachado em vários lugares, aquele que a Carmo sempre lhe dizia para não brincar por medo que os pedaços de vidro a pudessem ferir. A Carmo franziu o sobrolho. Por que é que a Clara ainda tinha este tablet partido? Por que é que o escondia debaixo da almofada, quando o tablet mais novo estava sobre a secretária? A Carmo não entendia. Pensou que era apenas o apego emocional de uma criança a um brinquedo antigo. Não sabia que aquele tablet partido guardava um segredo que ia mudar tudo. Regressou ao seu quarto. A sua mente estava ainda mais confusa. O clímax ocorreu uns dias depois. A Carmo estava à espera que a Clara regressasse da escola. Tinha-lhe prometido que lhe faria o seu bolo de chocolate favorito, mas passou 1 hora depois da hora de saída e a Clara não chegou. A Carmo ligou para a escola. Disseram-lhe que a Clara tinha sido recolhida pelo João. O coração da Carmo afundou-se. O João não lhe tinha dito nada. Ligou ao João várias vezes, mas ele não atendia. Passaram 2 horas, passaram 3 horas. A Carmo estava quase louca de preocupação, andando de um lado para o outro na sala de estar com lágrimas nos olhos. Só às 9 da noite é que ouviu o carro do João. A Clara entrou a rir e a levar um saco grande cheio de coisas de um parque de diversões. Atrás dela, o João caminhava tranquilamente com um sorriso de suficiência. "Onde estiveram, querido? Por que levaste a Clara sem me dizer?" Estava a morrer de preocupação, gritou a Carmo com uma voz que continha lágrimas e raiva. "O papá levou-me ao mundo da fantasia, mamã. Foi muito divertido", exclamou a Clara alegremente. O João olhou para a Carmo com frieza. "E então? Sou o pai dela. Tenho direito a levar a minha própria filha. Além disso, não estás a fazer nada em casa. Mas tinhas de me ter dito. Por quê?"
para poderes estragar a nossa diversão com o teu drama. Foi então que a Carmo o cheirou. Era perfume de mulher, um cheiro suave, mas desconhecido que impregnava a camisa do João. Não era o perfume da Carmo. Também não era a fragrância que o João costumava usar. Querido, tu. O João seguiu a direção do olhar da Carmo. Sabia que ela o tinha cheirado. Não se abalou, mas sorriu. Esperou que a Clara corresse para o seu quarto para guardar os seus novos brinquedos. A sós, o João aproximou-se da Carmo. O seu rosto estava muito perto e a sua voz sibilou em voz baixa, cheia de veneno. Notaste? Pensaste mesmo que ia viver para sempre com uma mulher tão aborrecida como tu? Não és nada comparada com ela. A Carmo deu um passo atrás. Ficou sem fôlego. Havia outra mulher. Tudo isto, todas as acusações, não eram mais do que uma tentativa de se livrar dela para estar com a outra. Quem é ela? Sussurrou a Carmo. Não é da tua conta. É uma mulher de sucesso, inteligente e que sabe como agradar a um homem, ao contrário de ti. Nessa noite, a Clara veio ao quarto da Carmo. Mamã, por que estás a chorar? A Carmo secou as lágrimas imediatamente. Estou bem, princesa. Só me dói um pouco a cabeça. A Clara olhou para a mãe com um olhar difícil de decifrar. Estás mesmo doente, mamã? O papá diz que, como estás doente, muitas vezes estás triste e zangada. O papá disse que se a Clara for viver com ele, a mamã poderá descansar e ficará melhor. O coração da Carmo partiu-se em pedaços. O João tinha estado a injetar veneno na mente da sua pequena filha. Tinha manipulado a Clara para que acreditasse que era um ato de bondade ir-se embora, porque a sua mãe estava doente. A Carmo abraçou a Clara com força. Clara, escuta-me. Não estou doente, só te amo muito. Prometo que não me zangarei mais. Mas o mal já estava feito. A Carmo viu hesitação nos olhos da sua filha. O João, que estava a ouvir a conversa da porta, apenas zombou na escuridão. Passou pela Carmo, que continuava atordoada, e deu-lhe um pequeno toque no ombro, fingindo simpatia. Aproveita o teu tempo, zombou o João em voz baixa ao ouvido da Carmo. Em breve, ela nem sequer te quererá chamar mamã. A audiência de mediação foi uma piada cruel. Estavam sentados numa sala pequena e abafada. O mediador designado pelo tribunal tentou encontrar um ponto intermédio. O doutor Torres começou com uma voz tranquila. João, a Carmo não pede muito. Só quer a custódia da Clara, ou pelo menos a custódia partilhada. Quanto à propriedade, podemos falar sobre isso. Antes que o doutor Torres pudesse terminar, o doutor Almeida, bem vestido e caro, interrompeu-o rapidamente. Não há nada para falar, disse o doutor Almeida com aspereza. Bateu com a pasta que tinha nas mãos sobre a mesa. A posição do nosso cliente é clara. A Carmo é a parte fracassada deste casamento. Foi provado que falhou na manutenção do lar e na criação da criança. O nosso cliente exige a custódia total para o futuro da Clara. O João sentou-se ao seu lado com um rosto inexpressivo, como se fosse a vítima. Só quero o melhor para minha filha, disse ele com um tom de falsa tristeza. Tirar-lhe a mãe é o melhor para ela. A Carmo tremeu. O doutor Almeida riu-se dissimuladamente. Carmo, se continuar a insistir, levaremos isto a julgamento e garanto-lhe que todas as provas que temos a humilharão. As fotos, os extratos do cartão de crédito, o depoimento pericial. É melhor que assine este acordo. O nosso cliente está a ser benevolente ao permitir que saia de casa sem nenhuma contraação. Sair da minha casa sem nada e sem a Clara. Vocês estão loucos? Gritou a Carmo. O mediador tentou intervir, mas o João e o seu advogado mostraram-se inflexíveis. A mediação fracassou por completo. O doutor Torres deu uma palmada no ombro da Carmo enquanto saíam. Mantém-te forte, Carmo. A verdadeira luta começa agora. O primeiro dia de julgamento aproximou-se. A Carmo tinha o estômago às voltas desde a manhã. O doutor Torres lembrou-a de que devia manter a calma a todo custo. O tribunal era frio e intimidante. As altas paredes de madeira, as cadeiras pesadas e o martelo do juiz, que parecia muito autoritário.
O João estava sentado do lado oposto, parecendo muito confiante com o Dr. Almeida, que vestia um fato caro e elegante. O julgamento começou. O Dr. Almeida foi o primeiro. Falou com fluidez e a sua voz era forte e segura. Apresentou a sua versão dos factos, mostrou as fotos da casa desarrumada, acusando a Carmo de ser uma dona de casa preguiçosa e suja. Mostrou os extratos do cartão de crédito, acusando a Carmo de ser esbanjadora e financeiramente irresponsável. Senhor juiz, disse o Dr. Almeida com dramatismo, enquanto o meu cliente João trabalhava arduamente para ganhar dinheiro, a sua esposa estava em casa a desperdiçá-lo e a negligenciar a sua filha e o seu lar. A Carmo queria gritar que tudo era mentira, que o João lhe tinha armado uma cilada, que ele tinha usado o cartão, que tinha tirado as fotos de propósito quando ela estava doente, mas a única coisa que conseguiu fazer foi apertar as mãos debaixo da mesa. O Dr. Torres deteve-a com um olhar tranquilizador. Quando foi a vez do Dr. Torres, ele tentou refutar. Explicou que as fotos estavam descontextualizadas. Explicou que os extratos do cartão de crédito tinham sido utilizados pelo próprio João, mas os seus argumentos soaram fracos. Eram as palavras da Carmo contra as provas físicas apresentadas pelo Dr. Almeida. O juiz tomou notas, mas a sua expressão era indecifrável. E depois chegou o momento que a Carmo mais temia. A parte requerente chama a sua testemunha pericial, disse o Dr. Almeida. A doutora Adriana, psicóloga infantil. A porta da sala abriu-se. Uma mulher entrou. A Carmo susteve a respiração. A mulher era bonita, muito elegante. Tinha o cabelo apanhado de forma impecável, um blazer profissional e caminhava com um passo seguro. Não parecia de todo uma mulher malvada, parecia convincente. Enquanto a mulher prestava juramento, a Carmo sentiu o mesmo perfume, a mesma fragrância que impregnava a camisa do João naquela noite. O coração da Carmo parou. Era ela, a amante do João, e tinha se feito passar por psicóloga infantil. A Adriana sentou-se no banco das testemunhas, falou com calma. A sua dicção era clara e usou termos psicológicos que soavam muito profissionais e impressionantes. Sim, senhor juiz, começou a Adriana a testemunhar, respondendo à pergunta do Dr. Almeida. Realizei observações do comportamento natural da senhora Carmo e da sua filha Clara durante os últimos 3 meses. E quais foram as suas conclusões, doutora? Perguntou o Dr. Almeida. A Adriana abriu as suas notas. As minhas conclusões foram muito preocupantes. Encontrei um padrão de comportamento na senhora Carmo que tende a ser inconsistente e emocionalmente volátil. Há sinais de angústia emocional significativa. A Adriana começou a detalhar as mentiras uma por uma, convertendo os factos em armas mortais. Primeira observação. Num centro comercial, a senhora Carmo puxou a Clara à força, falando-lhe em voz alta, o que fez a Clara chorar assustada à frente das pessoas. Isto mostra uma baixa capacidade de regulação emocional. A Carmo fechou os olhos. Lembrou-se desse dia. A Clara quase se tinha lançado para uma escada rolante errada e a Carmo tinha gritado e puxado a Clara para trás em estado de choque. Clara, tem cuidado. Não estava zangada. Estava aterrorizada que a Clara se magoasse, mas a Adriana tinha transformado isso em abuso verbal. Segunda observação. Num parque. Continuou a Adriana. A senhora Carmo parecia estar mais absorta no seu telefone, ignorando a Clara que brincava sozinha. Quando a Clara caiu, a senhora Carmo não se deu conta de imediato. Quando o fez, a sua reação foi exagerada e tendia para a histeria, o que traumatizou ainda mais a Clara pela queda. Outra mentira. A Carmo lembrou-se que estava a enviar mensagens de texto sobre a lista de compras que o João lhe tinha pedido. A Clara tropeçou e a Carmo assustou-se a sério. Correu de imediato, abraçou e consolou a Clara. A sua reação foi a de uma mãe preocupada, não histérica. A minha conclusão, disse a Adriana, olhando fixamente para o juiz com voz firme, é que a senhora Carmo não tem a capacidade emocional estável para criar uma menina de 7 anos. Há fortes sinais de síndrome de parentificação,
onde a senhora Carmo projeta inconscientemente a sua própria infelicidade e problemas emocionais na criança. Pela saúde mental da Clara, recomendo vivamente a custódia total para o pai, o Sr. João, que é a figura mais estável. A sala ficou em silêncio. O depoimento da Adriana foi muito potente, muito científico, muito destrutivo. A Carmo chorou em silêncio. É mentira, sussurrou ela ao Dr. Torres. É tudo mentira. Ela é amante do João. É ela. Acalme-se, Carmo, respondeu o Dr. Torres tensamente. Não reaja. É o que eles querem. O Dr. Torres levantou-se para o contra-interrogatório. Ele tentou. Doutora Adriana, tenha certeza de que pode fazer um diagnóstico tão grave, baseando-se unicamente em observações à distância? A Adriana sorriu levemente. Pelo contrário, doutor, as observações naturais, sem que o sujeito esteja ciente, são as mais precisas. Não há manipulação, é puro comportamento real. Foi paga pelo Sr. João por este depoimento, não foi? Fui paga pelos meus serviços profissionais, doutor, não pelas minhas conclusões. As minhas conclusões são objetivas e baseiam-se nos dados no terreno, replicou a Adriana astutamente. O Dr. Torres estava num beco sem saída. A Adriana tinha se esquivado demasiado bem, tinha coberto todos os buracos. O julgamento desse dia foi suspenso. A Carmo saiu da sala com as pernas a tremer. Sentia-se destruída. Viu o João a sorrir levemente, acenando para a Adriana com um olhar de satisfação. No átrio, a Carmo encostou-se à parede e soluçou. Perdemos, doutor. Perdemos. El temps tudo. O Dr. Torres guardou silêncio por um momento. Depois, olhou fixamente para o João e a Adriana, que caminhavam juntos à distância, discretamente separados, mas não totalmente longe. Ainda não, Carmo, disse o Dr. Torres em voz baixa e com os olhos semicerrados. Eu sei que algo está errado. A forma como ela olha para ele, quando pensa que ninguém está a ver, não é a forma como uma psicóloga profissional olha para um cliente. O Dr. Torres virou-se para a Carmo. Temos de descobrir quem ela é de verdade. Há poucos dias da próxima audiência, o Dr. Torres chamou a Carmo ao seu escritório. O seu rosto parecia cansado. O maço de papéis sobre a secretária parecia mais grosso do que antes. Carmo, tentei rastrear os antecedentes da mulher, foi direto o Dr. Torres. O resultado é diferente do que esperávamos. O coração da Carmo acelerou. O que quer dizer, doutor? As credenciais dela são limpas. Limpas demais, suspirou o Dr. Torres, esfregando a ponte do nariz. Está registrada na Ordem dos Psicólogos. Tem uma clínica de prática registrada. Toda a documentação é perfeita. Ou é uma psicóloga real que o João contratou para mentir por dinheiro, ou o João falsificou toda esta identidade de forma muito limpa. O certo é que não podemos atacar, lá acusando-a de ser uma psicóloga falsa. O tribunal rejeitaria a nossa alegação de imediato. A breve esperança que a Carmo tinha tido desvaneceu-se instantaneamente. Então, não podemos provar que ela está a mentir? Não, simplesmente não podemos provar que ela não é psicóloga. A única maneira é refutar o seu depoimento. E isso significa que você tem de testemunhar, Carmo. O Dr. Torres olhou para a Carmo com seriedade. Tem de contar toda a sua versão da história, sobre as fotos, sobre os cartões de crédito, sobre o comportamento do João. E o mais importante, não deve alterar-se emocionalmente. O Dr. Almeida vai definitivamente tentar provocá-la. Ele vai querer que pareça histérica à frente do juiz, exatamente como a Adriana a descreveu. A Carmo acenou em silêncio. Farei isso, doutor. Vou tentar. Chegou o dia. Era a vez da Carmo se sentar no banco das testemunhas. Depois de jurar, o Dr. Torres começou com perguntas suaves, guiando a Carmo para que contasse a sua vida como dona de casa. A Carmo explicou com uma voz que tentava manter-se o mais calma possível. Falou de como deixou o seu trabalho para se concentrar no cuidado da Clara, explicou a sua rotina desde o amanhecer até altas horas da noite. Sobre as fotos da casa desarrumada, Carmo, pode explicar o contexto? Perguntou o Dr. Torres. Sim, doutor.
Essas fotos foram tiradas pelo João há cerca de 2 meses. Eu estava gravemente doente com febre alta durante 3 dias. Na altura, mal conseguia levantar-me da cama. Pedi ao João que se encarregasse da casa, mas ele disse que estava demasiado ocupado com o trabalho. Por isso a casa ficou muito desarrumada. Eu não tinha energia para limpar, explicou a Carmo. E sobre os extratos do cartão de crédito, era um cartão adicional em meu nome, mas o João tinha-o com mais frequência. Dizia que o seu cartão principal muitas vezes atingia o limite com assuntos de negócios. Eu acreditei nele. Nunca comprei aquelas malas de luxo, nem aquelas joias. Não soube dessas despesas até as ver nos documentos da ação. A Carmo disse tudo com honestidade. Viu que alguns na galeria começavam a sussurrar. Alguns olhavam para ela com simpatia, mas o juiz permanecia em silêncio. O seu rosto era indecifrável. Então chegou a vez do Dr. Almeida. O astuto advogado levantou-se, alisou a gravata e caminhou para o banco das testemunhas com um sorriso de desprezo. Senhora Carmo, começou ele com um tom meloso. Então quer dizer que o seu marido, o senhor João, que trabalha arduamente e traz dinheiro para casa, lhe armou uma cilada de propósito. É isso? A Carmo gaguejou. Eu não disse isso, só disse o que aconteceu. Mas é o que parece. O marido tira fotos da casa suja. O marido usa o cartão de crédito. Tudo é culpa do marido. Parece que a senhora não tem culpa de nada. É perfeita? Claro que não. Não sou perfeita, mas não sou um fracasso. Não é um fracasso? Zombou o Dr. Almeida com desdém. Senhora Carmo, disse que estava doente quando essas fotos foram tiradas. Tem algum relatório médico que prove que esteve gravemente doente durante 3 dias? A Carmo ficou em silêncio. Eu não fui ao hospital. Só tomei medicamentos da farmácia. Pensei que ia recuperar. Então, não há provas. Atacou o Dr. Almeida rapidamente. É apenas a sua palavra contra uma prova fotográfica real. Interessante. O Dr. Almeida passou a outro tema, sobre os cartões de crédito. Diz que o seu marido os usou, mas o cartão está em seu nome. Alguma vez informou o banco de que o cartão estava a ser utilizado indevidamente? Não. Alguma vez repreendeu o seu marido? Não. A senhora não disse nada. Isto não demonstra que é negligente e financeiramente irresponsável ou significa que aprovou todas as compras? Eu confiava nele. Ele era o meu marido. A voz da Carmo elevou-se. Confiança cega, disparou o Dr. Almeida. Uma confiança que arruinou as finanças familiares e agora culpa o seu marido. Eu não estou a culpar. Basta. O Dr. Almeida levantou a mão, regressou à sua mesa e pegou numa foto impressa em tamanho grande. Segurou-a bem alto para que o juiz e todos pudessem ver. Senhor juiz, solicito permissão para apresentar a prova P12. Os olhos da Carmo arregalaram-se de horror. Era uma foto dela. Ela no seu quarto, umas semanas antes de chegarem os papéis do divórcio, com o cabelo despenteado, a chorar e a gritar. Senhora Carmo, pode explicar esta foto? Perguntou o Dr. Almeida com tom de triunfo. A Carmo tremeu violentamente. As lágrimas começaram a brotar de novo. Não é esta uma prova real do que disse a doutora Adriana? Emoções voláteis, histeria. É esta a cara de uma mãe competente? Você não entende, gemeu a Carmo. As suas lágrimas agora caíam em cascata. Nessa noite, o João tinha acabado de chegar à casa. Ele chamou-me esposa inútil. Disse que eu era um fardo. Insultou-me. Disse que eu não merecia ser a mãe da Clara. Ele provocou-me. Então admite. Atacou o Dr. Almeida sem lhe dar uma pausa. Admite que gritou histericamente. Admite que perdeu o controlo. A senhora é emocionalmente volátil. Exatamente como descreveu a doutora Adriana, não é? É mentira, gritou a Carmo. Levantou-se da sua cadeira. Ele armou-me uma cilada. Ele tirou minha foto em segredo depois de me ferir. Ele é um demônio. Ele é. Basta. O martelo do juiz bateu com força. Testemunha. Acalme-se. Sente-se. A Carmo soluçou. Os seus ombros tremiam. Deixou-se cair de novo na sua cadeira. Destruída. Tudo destruído.
tinha se comportado exatamente como o João e o Dr. Almeida queriam. Parecia histérica, parecia instável, parecia a imagem da mãe fracassada que eles tinham fabricado. Olhou para o lado do João. O homem tinha a cabeça baixa, fazendo uma falsa expressão de tristeza, como se estivesse ferido pela instabilidade da sua esposa. O Dr. Almeida sorria com suficiência. O juiz abanou a cabeça lentamente. A sua expressão era clara. Já tinha tomado partido. O julgamento desse dia terminou com uma destruição total para o lado da Carmo. O Dr. Torres tentou consolá-la enquanto saíam, mas a Carmo já se sentia entorpecida. Acabou, doutor, sussurrou ela sem forças. Essa noite foi a mais longa da sua vida. O julgamento da sentença seria no dia seguinte. A Carmo sabia que ia perder a Clara. Entrou no quarto da Clara. A sua filha já estava a dormir. O João não estava em casa, provavelmente a celebrar a sua vitória com a Adriana antecipadamente. A Carmo sentou-se ao pé da cama, acariciando o cabelo da sua filha. As suas lágrimas caíram silenciosamente sobre a bochecha da Clara, e a menina mexeu-se um pouco. Mamã. A Clara abriu os olhos, meio adormecida. Shh, volta a dormir. Princesa, sussurrou a Carmo com a voz rouca pelo choro. Abraçou a sua filha com força. Talvez o último abraço como mãe completa. Quero que saibas, aconteça o que acontecer amanhã. A mamã ama-te muito. Sempre, sentindo a tristeza da sua mãe, a Clara abraçou-a com força. Também te amo, mamã. A Carmo desfez o abraço lentamente. Foi então que o viu de novo. A ponta do velho tablet rachado sobressaía por debaixo da almofada da Clara. A Clara estava a agarrá-lo com força, mesmo a dormir. A Carmo não conseguia entender por que é que a Clara estava tão obcecada com aquele objeto partido, mas naquela noite estava demasiado destruída para pensar mais profundamente sobre isso. Simplesmente beijou a sua filha na testa e saiu para enfrentar o fim do seu mundo. A sala do tribunal estava mais fria do que o habitual. O ar da manhã era pesado e sufocante. A Carmo estava sentada rigidamente na sua cadeira, com os olhos inchados e vazios. Não tinha dormido a noite toda. Ao seu lado, o Dr. Torres olhava para a frente com uma expressão sombria. Sabia que tinha feito tudo o que podia, mas, tal como a Carmo, enfrentavam uma parede gigante. A atmosfera no lado oposto da sala era muito diferente. O João parecia fresco e confiante num fato novo. Sorria de vez em quando e trocava piadas silenciosas com o Dr. Almeida. A vitória estava à vista deles. Na galeria, a Carmo viu a Adriana. A mulher estava sentada elegantemente, vestida com um vestido cor de creme, olhando para a Carmo com um sorriso quase imperceptível. O sorriso da vencedora. O juiz entrou. A sala ficou em silêncio instantaneamente. O coração da Carmo batia tão forte que lhe doía. No processo de divórcio, com o número de registro, o juiz começou com formalidade. O tema de hoje é a leitura da sentença, mas antes disso, solicito que ambas as partes apresentem as suas alegações finais. O Dr. Almeida levantou-se primeiro. Resumiu a sua vitória com destreza. Senhor juiz, disse ele em voz alta, durante este julgamento, vimos provas irrefutáveis. A prova fotográfica que mostra a negligência da senhora Carmo nas tarefas domésticas, a prova financeira que mostra a sua irresponsabilidade e, o mais importante, o depoimento da eminente psicóloga infantil, a doutora Adriana, que apresentou de forma objetiva e científica a instabilidade emocional da requerida. O Dr. Almeida apontou para a Carmo. Até presenciamos a conduta histérica da senhora Carmo nesta sala durante o último julgamento, o que apoia o diagnóstico da doutora Adriana e está claramente registrado. Virou-se para o João. Por outro lado, temos o senhor João, um pai capaz, bem-sucedido financeiramente e, acima de tudo, emocionalmente estável e genuinamente preocupado com o futuro da sua filha. Senhor juiz, a escolha aqui é muito clara. Não se trata de punir a esposa, mas de salvar a criança. No melhor interesse da Clara, rogo-lhe que conceda a custódia total ao nosso cliente.
o senhor João, e que aprove o seu pedido de divisão de bens. O doutor Almeida sentou-se com um sorriso de suficiência. Agora era a vez do doutor Torres. Levantou-se lentamente, olhou ao redor da sala sem olhar para o juiz. Senhor juiz, começou o doutor Torres, com uma voz suave, mas firme. O que presenciamos aqui não é uma prova, é um assassinato de caráter, uma difamação muito bem planeada. As fotos podem mentir. Pode-se tirar uma foto da cozinha do melhor chefe do mundo no momento errado e fazê-la parecer suja. Os extratos podem ser manipulados, especialmente quando uma das partes tem o controle financeiro total e a confiança da outra. E o depoimento pericial. O depoimento de uma perita que apenas observou à distância e tirou conclusões radicais de alguns fragmentos de incidentes fora de contexto é mais forte do que o profundo amor maternal que uma mãe acumulou durante 7 anos. O doutor Torres olhou diretamente para o João. Senhor juiz, não estamos a salvar uma criança. Estamos a presenciar como um marido ganancioso tenta livrar-se da sua esposa, roubar-lhe os seus bens e tirar-lhe cruelmente a única coisa que lhe é mais preciosa, a sua filha. A Carmo é uma boa mãe. A sua voz tremeu ligeiramente com a emoção. Não é perfeita, nenhuma mãe o é, mas dedicou a sua vida à Clara. Não permita que esta difamação tão bem tecida destrua esse vínculo. Rogo-lhe que julgue com consciência. O doutor Torres sentou-se. A sala estava em silêncio. O seu argumento tinha sido excelente, emotivo, mas a Carmo sabia que não era suficiente. O argumento do doutor Torres baseava-se na crença. O argumento do doutor Almeida baseava-se em provas físicas e depoimentos periciais. Aos olhos da lei, o vencedor já era óbvio. O juiz limpou a garganta, pôs os óculos e abriu a grossa pasta que tinha à sua frente. Este era o momento. Tendo revisto todos os documentos de ambas as partes, ouvido todos os depoimentos e considerado todas as provas apresentadas, começou o juiz com um tom inexpressivo. O seu coração encolheu-se. O tribunal nota que a parte requerente, o senhor João, teve sucesso na apresentação de provas significativas. O juiz continuou. A Carmo baixou a cabeça e fechou os olhos. Primeiro, a prova visual, ou seja, as fotografias, demonstraram a negligência da requerida, a Sra. Carmo, na gestão do lar. Segundo, a prova financeira demonstrou um desequilíbrio de gastos considerável no cartão de crédito em nome da requerida. Cada frase era um corte de faca. E o mais prejudicial, disse o juiz, a sua voz soando definitiva, é o depoimento da perita, a doutora Adriana, relativamente ao estado emocional da Sra. Carmo. Este depoimento, infelizmente, foi reforçado pela própria conduta da requerida no último julgamento, o que proporcionou ao tribunal uma imagem muito preocupante do ambiente psicológico para o crescimento da criança. A Carmo começou a chorar em silêncio. Acabou. O João olhou para Carmo e um leve e cruel sorriso de vitória apareceu no canto da sua boca. A Adriana, atrás dele, endireitou-se no seu assento, pronta para aplaudir. Com todas as considerações mencionadas anteriormente, e especialmente pelo melhor interesse e saúde mental da menor Clara, o juiz levantou o seu martelo e a Carmo fechou os olhos, pronta para ouvir a frase que destruiria a sua vida. O tribunal delibera. Alto. A voz era pequena, mas cortou o silêncio do tribunal. Era aguda e clara. Todos viraram a cabeça em uníssono para a fonte da voz. Na porta ligeiramente aberta na parte de trás da sala estava a Clara. Estava sozinha, ainda com o seu uniforme escolar. Obviamente, tinha se esgueirado para dentro. O rosto do João passou da arrogância ao choque e à palidez. Clara, o que fazes aqui? Sai daqui, gritou ele em pânico. Segurança. Clara. Senta-te, princesa. O João tentou de novo com a voz tensa, mas a Clara não se moveu. Caminhou para dentro do tribunal. O som dos seus pequenos passos ressoou no chão de mármore. Não olhou para a sua mãe, que estava espantada com a boca aberta. Não olhou para o seu pai, que estava furioso. Olhou diretamente para o juiz. A sala,
que tinha estado silenciosa à espera da sentença, agora estava congelada. O martelo, que estava prestes a cair, parou no ar. Os olhos do juiz arregalaram-se, olhando para a pequena menina na porta. A Carmo virou-se. Sentiu que o seu coração caía do peito. Clara, sussurrou com incredulidade. O que estava sua filha a fazer aqui? Quem a tinha trazido? A reação do João foi a mais rápida. O seu rosto, que um momento antes estava cheio de arrogância e triunfo, agora estava pálido e sem sangue. Havia puro terror nos seus olhos. Clara, gritou ele. A sua voz elevou-se sem o disfarce da calma. O que fazes aqui? Sai daqui. Isto não é um parque de diversões. Segurança. Como pode uma criança entrar? A Clara encolheu-se com o grito do seu pai, mas não recuou. Em vez disso, caminhou mais para dentro da sala. Clara, o papá disse para te virares e te sentares. Gritou o João de novo, agora meio levantado. O seu advogado, o doutor Almeida, também estava desconcertado. Levantou-se e gritou para o juiz. Senhor juiz, isto é um atropelo processual. Este julgamento é confidencial. Uma menor não deveria estar aqui e não deveria interromper o procedimento. Ordene ao seu pessoal que retire a criança. A Carmo ainda estava congelada, estava confusa. Uma parte da sua mente desfazia-se pelo facto de a Clara estar neste lugar horrível. A outra parte tremia de medo. O que ia a Clara dizer? Tinha o João tido sucesso em envenená-la por completo? Diria a Clara ao juiz que preferia o seu pai? O pensamento fez a Carmo sentir náuseas. Senhor juiz, por favor, a voz do doutor Torres soou de repente, detendo o doutor Almeida. Esta criança veio com um propósito óbvio. Trata-se do seu futuro. Não podemos ignorá-la. O juiz levantou a mão. O seu rosto era grave. Silêncio a todos. A sua voz ressoou. Olhou fixamente para o João e para o doutor Almeida, silenciando os seus protestos. Depois, o seu olhar dirigiu-se para a Clara. A sua expressão suavizou-se. A Clara aproximou-se lentamente, os seus pequenos passos ressoando fortemente no mármore silencioso. Parou no centro, entre as mesas dos dois advogados. Olhou diretamente para o juiz sentado no seu alto trono. Senhor juiz, disse a Clara com uma voz trêmula, mas clara para toda a sala. Desculpe interromper. Está tudo bem, princesa? Disse o juiz com um tom mais paternal. Por que estás aqui? Quem te trouxe? Vim sozinha. A minha tia trouxe-me, mas eu esgueirei-me. Ouvi o meu papá dizer que a minha mamã é má. Os olhos do João arregalaram-se. Clara, cuidado com as tuas palavras. Silêncio, senhor João, gritou o juiz. Deixe a menina falar. A Carmo tapou a boca. As lágrimas começaram a brotar. A Clara engoliu em seco, como se estivesse a reunir coragem. Olhou para o juiz de novo. Os seus olhos puros e claros mostravam sinceridade. O papá disse que a minha mamã é má. O papá disse que a minha mamã se zanga muito. O papá disse que a minha mamã não pode cuidar de mim. Continuou com a voz a tremer ligeiramente. A Carmo fechou os olhos. Este era o fim. A Clara ia repetir todas as mentiras do João. Mas uma frase fez a Carmo abrir os olhos. Mas, posso mostrar-lhe uma coisa? A Clara olhou para o juiz com olhos suplicantes. Uma coisa que a minha mamã não sabe. Essa frase ficou suspensa no ar. Uma coisa que a minha mamã não sabe. A Carmo franziu o sobrolho. O que queria ela dizer? O doutor Almeida voltou a saltar. Senhor juiz, isto é absurdo. Uma gravação de uma criança não pode ser usada como prova. Isto é uma invasão de privacidade gravada sem permissão. Essa gravação prova as mentiras da sua testemunha pericial, doutor Almeida, replicou o doutor Torres bruscamente. Isto é muito intrigante. Chega de discutir. O juiz bateu com o seu martelo. Os seus olhos, que antes eram paternais, agora brilhavam intensamente. Percebeu que havia uma grande mentira. Secretário, ajude esta menina. Ligue esse dispositivo aos monitores do tribunal agora mesmo. Não, gritou o João desesperadamente. Agarrou a borda da mesa com os nós dos dedos brancos. Protesto, senhor juiz. Isto é uma armadilha.
O seu protesto fica registrado, senhor João. Agora, sente-se, ordenou o juiz. Um secretário aproximou-se rapidamente da Clara e pegou com cuidado no tablet rachado. Procurou um cabo e, momentos depois, os grandes monitores na parede da sala ficaram pretos e depois mostraram o ecrã inicial do tablet da Clara. O João cobriu o rosto. A Adriana, atrás dele, parecia tremer violentamente. A Clara, agora de pé ao lado do secretário, olhou para o ecrã. Não olhou para a Carmo nem para o João. Estava concentrada na sua missão. Este senhor apontou para um ficheiro de vídeo na galeria. O secretário clicou nele. Apareceu uma miniatura de vídeo. Força, princesa, disse o juiz. Reproduz o vídeo. A Clara esticou o seu pequeno dedo indicador. Pressionou o botão de reprodução no ecrã. O vídeo começou. O grande ecrã do monitor piscou. A imagem estava ligeiramente tremida e inclinada. O ângulo era baixo, como se estivesse gravado por trás de algo. Ouviu-se um riso tranquilo. É a nossa sala de estar, sussurrou a Carmo, reconhecendo o sofá e o grande vaso no canto da sala. O vídeo parecia ter sido filmado por trás daquele vaso, onde a Clara muitas vezes se escondia enquanto brincava às escondidas. E depois, duas figuras entraram na imagem gravada, o João e a Adriana. Não a Adriana no blazer profissional como no tribunal, mas a Adriana em roupa fina e confortável de casa. O seu cabelo estava solto. O João entrou a rir e imediatamente abraçou a Adriana por trás, beijando-a no pescoço. Meu Deus! Ouviu-se uma exclamação surda em toda a sala, em uníssono. A Carmo ficou gelada, com a respiração presa na garganta. Então o perfume, as suas suspeitas, tudo era verdade. A mulher que deu um falso depoimento para a arruinar era a mesma que se deitou com o seu marido na sua casa. Do outro lado, o doutor Almeida olhou para o monitor com a boca aberta. Virou-se para o João com um olhar de horror, como se dissesse, nunca me contaste isto. Na galeria, a Adriana baixou a cabeça, tentando esconder o rosto, e depois as vozes das figuras no vídeo ouviram-se claramente no silêncio do tribunal. Voz da Adriana. Tens a certeza de que o teu plano vai funcionar? A tua esposa é tão estúpida. A voz do João riu com certeza. Estúpida e submissa. Ela não vai suspeitar de nada. Todo o dinheiro já foi transferido para a tua conta, querida. A Carmo sentiu que as suas pernas falhavam. O seu dinheiro, a sua conta conjunta, tinha sido transferido para a conta da Adriana. Oh, Deus! Murmurou o doutor Torres ao seu lado, com os olhos fixos no ecrã. O vídeo continuou. O João sentou-se no sofá e puxou a Adriana para o seu colo. Voz do João. Assim que o veredicto sair amanhã, obtenho oficialmente a custódia da Clara. Vendemos esta casa do inferno imediatamente e mudamo-nos para a Suíça. Longe dela. A voz da Adriana soou coquete. E a Clara parece muito apegada à mãe. Esta foi a parte que mais feriu a Carmo. Sustentou a respiração, esperando a resposta do João. A voz do João era de desprezo. Oh, a miúda é fácil de manipular. É só dar-lhe um tablet novo e ela esquece-se da mãe. Tu serás a sua nova mãe, uma mãe mais inteligente, mais bem-sucedida e muito mais sexy. O João beijou a Adriana com paixão no vídeo. Basta, desliguem isso, gritou o João enfurecido. Saltou da sua cadeira, tentando correr para a mesa do secretário para parar o vídeo. Funcionários, segurem-no, gritou o juiz com raiva. Os dois guardas de segurança, que guardavam a porta, moveram-se de imediato. Dominaram o João antes que ele pudesse avançar, torcendo-lhe os braços para as costas. O João contorceu-se como um animal numa armadilha. Larguem-me, não é verdade. Está manipulado, gritou o João desesperadamente. Silenciem-no, ordenou o juiz. Continuem o vídeo. Quero ver até o fim. O vídeo continuou a ser reproduzido, alheio ao caos na sala. Agora era a vez da Adriana falar. Voz da Adriana. Ainda estou um pouco preocupada. E o meu depoimento como psicóloga? E se o advogado da Carmo o refutar com as suas observações?
A voz do João riu de novo. Já me preparei. Gravei-a na semana passada quando ela chorou histericamente. Lembras-te? Vou provocar. Lá de novo no julgamento. Vou insultar. Lá até ela explodir. Ela vai gritar e chorar à frente do juiz. A Carmo soluçou. Lembrou-se do seu depoimento, da foto, dos seus gritos. Ele armou-me uma cilada. Voz do João. Assim que ela ficar histérica, o teu depoimento parecerá perfeito. O juiz verá por si mesmo que ela é uma louca instável. Ninguém vai acreditar nela. Vão acreditar na doutora Adriana, a profissional. O vídeo finalmente mostrou o João e a Adriana a brindarem com copos de vinho, a rir. O vídeo terminou. O ecrã ficou preto. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. A única coisa que se ouvia era o soluço da Carmo e a respiração ofegante do João sob o controle dos guardas. Todas as pessoas na sala, o juiz, os secretários, a galeria e até o doutor Almeida, olharam para o ecrã preto com horror. Tinham acabado de presenciar uma conspiração maléfica muito bem planeada. Fraude, perjúrio, lavagem de dinheiro e manipulação do tribunal. Na galeria, algumas pessoas começaram a virar a cabeça à procura da Adriana. Ali está! É a mulher! Gritou alguém. A Adriana percebeu que estava completamente exposta. Em pânico, saltou do seu assento e correu para a saída traseira. A Clara, a pequena heroína que tinha estado a observar o vídeo que acabara de ser reproduzido, virou a cabeça. Não olhou para o João, que estava subjugado. Olhou para sua mãe. Os seus olhos puros encontraram-se com os da Carmo, que estavam cheios de lágrimas. O juiz, com o rosto vermelho de raiva, levantou o seu martelo bem alto. Não o deixou cair em silêncio. Bateu com ele com força sobre a mesa. Silêncio a todos. A sessão é retomada. Funcionários, fechem todas as saídas. Que ninguém saia. Prendam essa mulher, a doutora Adriana, imediatamente. A sala caiu num caos controlado. O golpe do martelo do juiz furioso era tanto uma ordem como uma libertação da tensão que se tinha congelado. Os dois guardas de segurança que acabavam de subjugar o João arrastaram-no agora para uma cadeira. O João já não gritava, simplesmente ofegava. Os seus olhos estavam frenéticos e o seu fato caro estava encharcado de suor. Ele sabia que tinha acabado. Na porta de trás houve outro alvoroço. A Adriana, em pânico, não conseguiu abrir a grande porta que o juiz acabara de ordenar que fosse fechada. Puxou o puxador e empurrou em vão. Uma funcionária interceptou-a rapidamente. A Adriana desabou no chão. A sua máscara profissional tinha caído completamente. Já não era a psicóloga calma e convincente. Era apenas uma mulher assustada que chorava histericamente. Exatamente a imagem que tinha usado nas fotos para armar uma cilada a Carmo. O karma tinha chegado demasiado rápido e com crueldade. Tragam-na aqui, ordenou o juiz com uma voz fria e implacável. Os funcionários arrastaram a soluçante Adriana para a frente e sentaram-na no banco das testemunhas, que agora parecia o banco dos réus. Do outro lado da sala, o advogado do João, o doutor Almeida, parecia um boneco de cera a derreter. O seu rosto estava pálido e a sua gravata estava torta. Já não olhava para o juiz. Olhava para o maço de papéis empilhados à sua frente sem uma resposta. A sua carreira e a sua reputação tinham sido destruídas num instante pelo vídeo do tablet partido de uma menina. Ele sabia que estava implicado. Podia não saber do caso, mas sabia das provas fotográficas manipuladas e do depoimento preparado para armar uma cilada a Carmo. A própria Carmo continuava sentada. Olhou para a cena diante dos seus olhos como se fosse um filme. Os seus soluços já se tinham acalmado, substituídos por um choque congelado. Ao seu lado, o doutor Torres deu-lhe uma suave palmada nas costas, mas os seus olhos olhavam fixamente para o juiz, prontos para a estocada final. A Clara ficou de pé em silêncio ao lado do secretário. Ela era o centro da calma na tempestade. Apenas olhava para sua mãe como se certificasse de que ela estava bem. O juiz respirou fundo e alisou a toga.
Olhou para o João, para a Adriana e depois para o Dr. Almeida. Senhor João, começou o juiz com uma voz calma, mas assustadora. Esse vídeo é propriedade da sua filha e foi gravado na sua própria casa. Ainda quer insistir que está manipulado? O João levantou a cabeça, o seu rosto vazio. Ela armou-me uma cilada, murmurou ele. Foi uma última e patética tentativa. Essa mulher, a Adriana, planeou tudo. Ela seduziu-me. Ao ouvir isto, a Adriana gritou imediatamente. Mentiroso! Foste tu que me disseste para o fazer. Disseste que casarias comigo, disseste que transferirias todo o dinheiro para minha conta. Fiz tudo isto por ti. Silêncio! O juiz bateu com o seu martelo de novo. São ambos iguais. As vossas confissões já foram registradas no processo do tribunal. O juiz dirigiu-se a Adriana. Senhora Adriana, sentou-se neste banco sob juramento e deu falso testemunho. Usou as suas credenciais profissionais para destruir a vida de uma mãe e ajudar num crime. Não só violou o seu código de ética, como cometeu perjúrio perante este tribunal. O juiz olhou para o Dr. Almeida. E Dr. Almeida sabia ou deveria ter suspeitado que as provas que apresentou, incluindo este depoimento, eram falsas. Tentou provocar a testemunha no último julgamento para que se ajustasse à narrativa falsa do seu cliente. Desonrou esta profissão. Farei com que a Ordem dos Advogados revogue a sua licença para advogar. O Dr. Almeida baixou a cabeça, incapaz de dizer nada. Finalmente, o juiz olhou para o João. O seu olhar era tão penetrante que parecia esfolar o homem vivo. Senhor João entrou neste tribunal a exigir justiça. Acusou a sua esposa de fracasso, acusou-a de instabilidade, exigiu os seus bens e, o mais atroz de tudo, exigiu separar uma criança da sua mãe. O juiz levantou o processo da ação do João e segurou-o bem alto. Revejamos a sua ação. Primeiro, a acusação de que a esposa fracassou e negligenciou o lar, provado como falso. O vídeo acabou de demonstrar que conspirou para difamar. O juiz atirou uma folha do processo para o chão. Segundo, a acusação de que a esposa era financeiramente irresponsável e esbanjadora, provado como falso. O vídeo é uma confissão de que roubou dinheiro da sua conta conjunta e o transferiu para a conta da sua amante. Isto não é apenas difamação, é roubo. Atirou a segunda folha. Terceiro, a acusação de que a esposa era emocionalmente instável, apoiada por um depoimento pericial falso, provado como um plano descarado. O vídeo prova que conspirou para provocar a sua esposa, gravá-la em segredo e usar isso para enganar este tribunal. Atirou a terceira folha. Toda a sua ação, a voz do juiz elevou-se. É uma pilha de lixo baseada em mentiras, ganância e adultério. O tribunal rejeita por completo a ação de divórcio apresentada pelo Sr. João. O martelo bateu com força, mas o juiz não tinha terminado. Olhou para o Dr. Torres e para a Carmo. O tribunal não se deterá aqui. Com base nesta nova prova irrefutável, o tribunal delibera para proteger a vítima. 1. O juiz levantou um dedo. A custódia total da menor Clara é concedida incondicionalmente à sua mãe biológica, a senhora Carmo. A Carmo ofegou. As lágrimas que agora fluíam eram de alívio. Olhou para a Clara. 2. Continuou o juiz. A ação de divórcio do Sr. João foi rejeitada. No entanto, o tribunal sugere que a senhora Carmo apresente uma reconvenção agora mesmo. Senhora Carmo, deseja divorciar-se do seu marido? O Dr. Torres sussurrou. A Carmo, com a voz trêmula mas firme, olhou diretamente para o João, que agora estava vencido com a cabeça baixa. Sim, senhor juiz, exijo o divórcio agora mesmo. Bem, exclamou o juiz. O tribunal concede o divórcio à senhora Carmo por adultério e fraude por parte do marido. Custódia total para a senhora Carmo. 3. O juiz pôs-se de pé agora. Todos os bens em nome do senhor João e da senhora Adriana serão congelados de imediato. O tribunal ordena uma investigação completa para rastrear todos os fundos roubados à senhora Carmo. A casa atualmente ocupada é declarada propriedade total da senhora Carmo e da Clara.
E 4. A voz do juiz agora ressoava em toda a sala. Com base na prova de vídeo e nas confissões nesta sala, ordeno a prisão imediata do Sr. João e da Sra. Adriana por vários crimes, incluindo conspiração para cometer fraude, perjúrio, roubo doméstico e manipulação de provas em tribunal. Levem-nos. Os guardas de segurança imediatamente algemaram o João. O homem que tinha entrado naquela manhã com arrogância era agora retirado com a cabeça baixa. Passou pela Carmo. Não se atreveu a olhar a sua esposa nos olhos. A Adriana também foi algemada. Os seus gritos secaram, deixando apenas um rosto inchado e sujo. Foi arrastada. A sua carreira e a sua liberdade tinham desaparecido. A Carmo ainda estava sentada a tremer. O Dr. Torres sorriu de orelha a orelha. Ganhamos, Carmo. Ganhamos. A Carmo não conseguia falar. Simplesmente levantou-se e caminhou lentamente para o centro da sala. A Clara correu para ela. A Carmo ajoelhou-se e abraçou a sua filha com força, como se estivesse a abraçar a sua salvadora. Chorou sobre os seus pequenos ombros. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de uma mãe salva pela sua pequena heroína. As consequências do dia do julgamento espalharam-se como um rasto de pólvora. A história do tablet partido foi notícia em todo o lado. A história do marido ganancioso, da psicóloga falsa e da pequena heroína de 7 anos dominou as notícias locais durante semanas. As primeiras semanas foram um borrão para a Carmo e a Clara. O Dr. Torres encarregou-se de tudo. Por ordem do juiz, todos os bens do João e da Adriana foram congelados. A investigação demonstrou que o João tinha transferido cerca de 1 milhão de euros para a conta da Adriana durante o último ano. Todo o dinheiro foi apreendido e devolvido à nova conta da Carmo. A grande e fria casa era agora oficialmente da Carmo, mas a Carmo já não podia ficar ali. Demasiadas más recordações, demasiadas sombras do João e da Adriana em cada canto. Com o consentimento do Dr. Torres, a Carmo vendeu a casa. O produto da venda foi mais do que suficiente para começar uma nova vida. O castigo para os vilões foi rápido e severo. Dada a esmagadora prova, o João foi condenado a 12 anos de prisão por fraude, roubo e perjúrio. A Adriana, cujas credenciais de psicóloga se revelaram reais, mas utilizadas criminalmente, foi condenada a 8 anos, e a sua licença de prática foi revogada permanentemente. O astuto Dr. Almeida foi imediatamente suspenso pela Ordem dos Advogados e enfrentou acusações criminais pela sua participação na conspiração. O karma tinha sido pago na totalidade. 3 meses depois daquele dia de julgamento, ouvia-se o riso das crianças num pequeno parque verde. A Carmo, com o peso da preocupação desaparecido do seu rosto, sorriu enquanto observava a Clara no baloiço. Tinham se mudado, não para uma casa grande, mas para um modesto e acolhedor apartamento de 3 quartos. Estava cheio de fotos das duas e cheirava a bolachas que a Carmo tinha cozido. A Carmo tinha começado um pequeno negócio de catering a partir de casa. As suas habilidades culinárias, que o João sempre menosprezava, eram agora elogiadas por muitos. As encomendas chegavam, estava ocupada e cansada, mas feliz. Era independente. Mamã, olha, a Clara correu para a Carmo, que estava sentada num banco do parque. As suas mãos estavam sujas de terra. As flores vão florescer em breve. A Carmo sorriu, acariciando o cabelo da Clara. Uau, a minha filha é muito boa a plantar coisas. Sentaram-se uma ao lado da outra por um bocado, desfrutando do sol da tarde. Havia uma pergunta que a Carmo não tinha tido a oportunidade de fazer com calma. Princesa, começou a Carmo suavemente. Posso perguntar-te uma coisa? O quê, mamã? A Clara olhou para ela com olhos claros. O vídeo no tablet antigo. Por quê? Por que o gravaste? A Clara ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a recordar. Porque eu não gostava da tia Adriana. Por que não gostavas? A tia Adriana fingiu ser simpática, sorriu para a mamã e falou com ela no centro comercial. Mas quando a mamã foi à casa de banho, ela disse ao papá, a tua esposa demora muito, e no parque também. Ela viu-me,
mas disse ao papá que a mamã não estava a cuidar de mim, mas a mamã estava a olhar para mim. A Carmo ficou espantada. A sua pequena filha era uma observadora atenta. E nessa noite, continuou a Clara, o papá disse que estava a trabalhar até tarde, mas ouviu o carro dele voltar. Queria mostrar ao papá o meu desenho novo, mas quando desci, vi o papá entrar com a tia Adriana. O papá abraçou-a de imediato. Assustei-me, por isso escondi-me atrás do vaso de flores. Então gravaste ali? Sim, usei o tablet antigo para gravar. Lembrei-me que a mamã disse que se houver pessoas más, tem de haver provas. E eu tinha o tablet antigo comigo. O coração da Carmo aqueceu. Tinha se esquecido de que tinha dito isso. Mas, princesa, perguntou a Carmo de novo. Esta era a pergunta mais importante. Por que não disseste à mamã? Por que guardaste em segredo? A Clara interrompeu-se em voz baixa. O papá disse que a mamã não devia saber. A Carmo franziu o sobrolho. O papá disse-te isso? Sim. No vídeo, o papá disse à tia Adriana. A minha esposa é estúpida. Ela não vai saber. A Clara pensou que era um grande segredo porque o papá disse que a mamã não devia saber. Por isso guardei. Não queria que o papá ficasse zangado se a mamã soubesse. Era a lógica pura de uma criança. Ela tinha gravado o crime do seu pai, mas tinha-o mantido em segredo porque o seu próprio pai lhe tinha dito que a sua mãe não devia saber. Então, por que o mostraste no tribunal? Porque o juiz ia tirar a Clara da mamã. O papá disse que a mamã era má, e a tia Adriana também disse que a mamã era má. E isso não é verdade. A Clara tinha lágrimas nos olhos. Não quero separar-me da mamã. A mamã não é má. A mamã é a melhor mãe. Por isso, tive de mostrar ao juiz que o papá e a tia Adriana são os maus. A Carmo não conseguiu conter-se mais. Abraçou a Clara com força. Chorou lágrimas de alegria. Durante todo este tempo, tinha sofrido as acusações do João de que era uma mãe fracassada. Tinha duvidado de si mesma. Tinha se sentido destruída. Mas diante dela estava a prova mais forte de que não tinha fracassado. Tinha criado uma filha incrível, uma menina pura, perspicaz para distinguir a verdade da falsidade, uma menina corajosa, com a coragem de agir sozinha para proteger a sua mãe. Uma menina com um sentido puro de justiça. Obrigada, princesa, sussurrou a Carmo no cabelo da sua filha. Obrigada por me salvares. A Clara abraçou-a. Amo-te, mamã. Também te amo muito, Clara. A Carmo desfez o abraço e olhou para o rosto brilhante da sua filha. Finalmente entendeu. Nunca tinha fracassado, apenas tinha estado a criar uma heroína. E agora, ambas eram livres para um novo começo.